Um abraço, galera, você acompanhando o meu canal neste domingo. Novidades sobre o Campeonato Carioca, né? O Campeonato Carioca para novamente. É que na quinta-feira tivemos a volta do futebol no Brasil, com o Flamengo jogando contra o Bangu, né? Vencendo pelo placar de 3-0. Por sinal, deu um show de bola, mesmo ritmo que terminou o ano de 2019. O Flamengo, mesmo com a parada de quase 3 meses, manteve o ritmo na partida contra o Bangu. Alugou o meio de campo, teve momentos em que somente o Diego Alves ficava lá na sua área e todo o time do Flamengo pressionando o Bangu, amassando o Bangu no setor de defesa. E aí foi fazendo os gols, 3-0. O Arrascaeta fez 1-0 no primeiro tempo, no segundo tempo o Bruno Henrique de cabeça e depois o Pedro Rocha, né? Pedro Rocha, que vai crescendo aí dentro do Flamengo, o jogador que está emprestado, foi adquirido aí por empréstimo, já atuou em algumas equipes grandes, já jogou fora do Brasil e agora aparece com uma boa opção para o decorrer dos jogos. Entrou no segundo tempo, fez um gol de bico, né, na saída do goleiro, fez 3-0 o Flamengo, com facilidade, já garantiu o primeiro lugar, porque na sexta-feira nós tivemos a segunda partida, né, do Campeonato Carioca, nessa volta, que foi o empate do Boa Vista 0-0 com a Portuguesa. E aí o Flamengo já garantiu o primeiro lugar do grupo. O próximo compromisso do Flamengo vai ser contra a equipe do Boa Vista. O Flamengo joga na quarta-feira contra o Boa Vista. O Flamengo utilizou todas as 5 modificações que tinha direito. Assim como o Bangu também mexeu no seu time 5 vezes. O Flamengo movimentou todo o seu plantel. O Thiago Maia entrou no lugar do Ilharão, entrou também o Diego, né, no lugar do Gerson. Tivemos o Everton Ribeiro saindo, entrando o Michael, que é outra boa opção para o segundo tempo dos jogos do Flamengo. O Arrascaeta saiu, entrou o Vitinho e o Bruno Henrique deu lugar para o Pedro Rocha. Foram as modificações na equipe rubro-negra. 3-0 contra o Bangu e quarta-feira o Flamengo volta a jogar, enfrentando a equipe do Boa Vista, dando sequência aí à Taça Rio, que é o segundo turno do Campeonato do Rio de Janeiro. Mas com essa questão aí do Botafogo só ter voltado agora, nesse final de semana, foi no sábado agora, ontem, né? O time do Botafogo retornou aos trabalhos com toda a segurança, com todos os cuidados lá no Engenhão. A equipe retornou aos treinamentos. E a federação já tinha marcado para segunda-feira o jogo do Botafogo. Aí o Botafogo entrou na justiça, ao lado do Fluminense, que também somente agora voltou, retornou aos trabalhos e entrou juntamente com o Botafogo, primeiramente no TJD, o TJD indeferiu o pedido, aí o Fluminense e o Botafogo recorreram para o STJD, os membros do STJD tentaram intermediar, né, um acordo juntamente com a federação. Na primeira reunião não teve acerto, e aí o prefeito Crivella acabou, numa medida, já no sábado, baixando lá uma nota dizendo que estava proibido novamente o futebol no Rio de Janeiro. Mas a verdade é que ele estava querendo proteger, né, dar um tempo a mais e impedir que Fluminense e Botafogo perdessem por WO na segunda-feira, que eu acho também correto, justo, né, a medida, porque os times somente agora estão voltando a treinar. Então não tinha por que a federação marcar já para segunda-feira os jogos de Botafogo e Fluminense. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Tem que ser analisado. O Flamengo voltou cedo, aí jogou logo. O Vasco em seguida também já tinha retornado e estava programado para jogar neste domingo. E aí, com a medida do prefeito Crivella, protegendo, uma medida mais para proteger o Botafogo e a equipe do Fluminense, a Globo, que também não estava querendo fazer o jogo deste domingo, alegando que ainda não tem a segurança necessária para a sua equipe de transmissão, aproveitou a medida e cancelou a transmissão do jogo do Vasco, que seria realizada hoje, neste domingo, contra a equipe do Macaé. Além do outro jogo, né, entre o Madureira e o Resende, que o Globo.com iria mostrar. Então, a Globo comunicou que não iria fazer os 2 jogos neste domingo e forçou a Federação Carioca a mudar também seus planos, a adiar as 2 partidas que iriam acontecer neste domingo à tarde. O Madureira enfrentaria o Resende, 15h45, e às 16 horas o Vasco jogaria contra a equipe do Macaé. E aí a federação passou para quarta-feira o jogo do Vasco com o Macaé. Esse jogo vai ser televisionado às 21h45, né, aquele horário do futebol, à noite, portanto, e o jogo do Resende com o Madureira vai ser pela parte da tarde na quinta-feira.
Então essa é a programação. E os jogos que seriam segunda-feira, do Botafogo, né? O Botafogo jogaria com a Cabo Friense e o Fluminense com Volta Redonda, não tem data agora para acontecer. A federação ainda vai reunir direitinho para ver quando é que vai marcar esses jogos, dando um tempo a mais para Botafogo e Fluminense na sua preparação. Lembrando que Gabigol é o artilheiro do Campeonato Carioca, já fez 8 gols, depois vem Caio Dantas do Boa Vista com 7 gols, João Carlos do Volta Redonda 7 gols, Neném do Fluminense tem 6 gols e o Adriano da Cabo Friense tem 5 gols. A classificação do Grupo A, o Flamengo já garantiu o primeiro lugar, 12 pontos ganhos, primeiro lugar com a vitória contra o Bangu, aí o Boa Vista tem 7 pontos, o Bangu tem 4, o Botafogo tem 4, a Portuguesa 3 e a Cabo Friense está zerada. No grupo B, o Fluminense tem 9 pontos, Madureira tem 6 pontos ganhos, Volta Redonda 4 pontos, o Macaé tem 3, o Vasco tem apenas 2 e o Resende tem 1. É por isso que o Vasco, mesmo que vença o jogo contra o Macaé na próxima quarta-feira, ele corre o risco de ser eliminado. Se vencer na quarta, vai ter que esperar e torcer para a equipe do Madureira não vencer o Resende na quinta-feira. Porque se o Madureira vencer, aí o Vasco estará eliminado do Campeonato Carioca, né, que é o segundo turno. A Taça Rio não vai ter mais chance de se classificar para as semifinais da competição em caso de vitória da equipe do Madureira. Por sinal, o Vasco, para o jogo de quarta-feira, está escalado porque o jogo seria hoje, né? Seria neste domingo. E o técnico Ramon Menezes, que vai fazer a sua estreia, já tinha passado a escalação. Fernando Miguel, Pikachu, Leandro Castan, o Ricardo Graça, o Erle tá fora, ainda está se condicionando fisicamente, e na lateral esquerda o Henrique. O meio de campo com Andrei, Felipe Bastos e o Bruno César. Bruno César, ele renovou o seu contrato, ele diminuiu 100 mil do contrato passado, né? Aí uma economia que o Vasco fez, e aí ele renovou por mais 2 anos com a equipe do Vasco, Bruno César. Já vai ser colocado no time titular pelo Ramon Menezes. E aí tem aqui o Benítez, Thales Magno e Germancano é o ataque do Vasco para esse jogo contra o Macaé, que seria neste domingo e que passa para quarta-feira. Mais uma vez, lembrando que na quinta-feira tem um jogo entre Madureira e Resende. Olha, lembrando que no futebol de São Paulo, o secretário lá de governo falou que somente no final de agosto ou no final de julho ou início de agosto é que teremos a volta do Campeonato Paulista. Todos os cuidados estão sendo tomados, ainda é grave a situação lá da Covid-19 em São Paulo e o governador já fez várias reuniões, deve liberar essa semana agora os clubes para fazer exames nos seus jogadores e também nos familiares, e aí voltar aos treinamentos aos poucos, mas campeonato mesmo, jogos somente no final de junho, no mais tardar, início, né, de julho, e com possibilidade até de somente ter jogo em agosto, né? Final de julho para início de agosto, todos os cuidados sendo tomados lá em São Paulo para a volta do futebol. Olha, convidando você que sempre está aqui acompanhando as notícias do meu canal, que nesta segunda-feira, dia do aniversário da nossa cidade, dia do aniversário de Santarém, nós vamos fazer uma live sobre a volta do futebol, discutindo vários assuntos, o futebol brasileiro, essa questão também do futebol paraense, né? Porque o prefeito também não autorizou ainda a volta dos clubes, o Paysandu queria voltar essa semana, o prefeito não deixou, então a Prefeitura de Belém com cuidados também nessa volta do futebol profissional no nosso estado. Tudo vai ser discutido numa live que nós vamos fazer aqui mesmo no meu canal, nesta segunda-feira, convidando você para assistir, 17 horas. Vai ser 2 horas de bate-papo, vamos ter os comentaristas Paulo Tiame e Cléo Neves, vamos ter a presença do presidente do Tapajós, o Sandy Clay, vamos ter o nosso companheiro, colega de imprensa, o Wellington Monteiro, direto de Belém, também participando. Vai ser uma live bem legal, você não pode perder. Vários assuntos sobre o futebol serão discutidos e eu espero por você aqui no canal nesta segunda-feira, 17 horas, para esse bate-papo legal. Um grande abraço, galera!